Nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos nesta manhã. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluias! Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. A presença do Senhor está em nós. O manifestar do Senhor está sobre as nossas vidas. E eu quero te convidar nesta manhã para ser ministrado acerca do renovo do Senhor. Amém? Eu quero agradecer o ministério. Abra a palavra do Senhor em João, no capítulo 9. Mais uma manhã que estamos nesse formato do nosso culto online, mas o Senhor tem se manifestado, o Senhor tem falado, o Senhor tem agido sobre as nossas vidas e Ele continuará fazendo. Amém? João 9, nós vamos ler a partir do verso 1, nós vamos ler do 1 ao 3 e depois nós vamos ao 24. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Versículo 24. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? E ele lhes respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? E o verso 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu e o adoro. Aleluias, louvado, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos, nesse momento. Deus soberano, Deus fiel, Deus poderoso, Deus tremendo, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Deus, e nós lemos a Tua palavra e ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela faz separação entre a nossa alma e o nosso espírito, nos fazendo discernir, Senhor, os pensamentos e intenções do nosso coração. Deus, fala conosco nesta manhã, fala com a Tua igreja, Senhor, que nesse momento está nas suas casas, fala com cada um de nós, Senhor, porque o Senhor não está limitado a espaço, o Senhor não está limitado a lugar, o Senhor não está limitado a paredes, o Senhor é Deus sobre toda a terra, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor está se manifestando em cada lar nesta hora, que o Senhor está se manifestando em cada coração nesta hora, por isso nós clamamos a Ti, fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Aleluias, amém. Aqueles que estão aqui no templo podem se assentar. Queria compartilhar com você nesta manhã acerca desse renovo, e há renovo no vale da dor. Estar no vale da dor é desafiador. Este cego está nesse vale desde o início da sua vida, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, este cego é julgado, esse cego é desprezado, esse cego é rejeitado. Desde o seu nascimento, esse cego não está num cenário favorável para ele. Mas algo acontece, ele tem um encontro. Ele tem uma marca sobre a sua vida agora, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Isaías, no capítulo 11, diz que do tronco de Jessé sairia um ramo, e das suas raízes um renovo. Não há como falarmos do renovo, não há como falarmos de sermos reanimados, reavivados, se não falarmos do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o próprio renovo.
E quando nós entendemos isso, nós vamos ver que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, nos ensinou, nos orientou, nos dirigiu em toda a trajetória. E quando nós falamos em vale de dor, nós falamos em sofrimento, nós falamos em dificuldade, nós falamos agonia. E nós temos um texto que está lá em Mateus, aonde Jesus passou por isso. Mateus no capítulo 26, Jesus estava nesse vale. Jesus estava no vale da dor, Jesus estava no vale da agonia, a partir do verso 36, quando ele sobe ao Getsêmani. E ali no Getsêmani ele vai orar, o momento da morte dele está se aproximando. E a palavra do Senhor vai dizendo que Jesus entra, olha, preste atenção o que vai acontecendo aqui com Jesus. Jesus entra com 11 no vale do Getsêmani, mas agora ele chama 3 para se aproximar, porque ele quer ir orar, ele quer ir buscar ao Senhor mais profundamente. Mas a palavra do Senhor diz que angústias de morte lhe cercaram, lhe tomaram a alma. E Jesus volta para ver como estavam os seus 3 discípulos, e eles estavam dormindo. Jesus agora está sozinho. Ele está numa sangrenta luta, porque o seu corpo já está saindo suor, o suor já está transformado em sangue. E este é um fenômeno que acontece, queridos, com o nosso corpo, um fenômeno raro, que acontece com o nosso corpo, quando nós estamos sentindo a aproximação da morte. E era isso que Jesus estava sentindo. E esse lugar era Getsêmani, e Getsêmani significa prensa, ou lagar de azeite, é a prensa de azeite, era onde as azeitonas eram esmagadas, havia ali muitos olivais, e nessa prensa do azeite, nessa prensa da azeitona, o melhor que ela tinha, saía dela. E quando nós vemos Jesus no Getsêmani, Jesus estava para ser traído, estava para ser abandonado, estava para ser desprezado, condenado, e ele está nesse vale, este lugar, esta região, era chamado de Vale do Cedron. Cedron era um rio, e ele tinha uma parte do seu leito que ficava em escuridão, por isso ele era chamado Cedron. E Jesus agora, acompanha aqui comigo que você vai entender onde nós vamos chegar. Jesus agora está nesse vale, no vale da escuridão. Jesus está em agonia, Jesus está em dor, Jesus está na prensa. E aí então, depois que tudo acontece, Jesus está orientando os seus discípulos, e lá em João, no capítulo 16, no verso 33, ele declara assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está se posicionando diante daquilo que ele sabia que profeticamente já tinha acontecido, ele já tinha vencido. Mas algo interessante, queridos, que eu quero fazer essa relação com você, para que a gente possa falar aqui do cego, é que no Getsêmani, Jesus está na prensa de azeite, Jesus está na prensa para poder tirar dele aquilo que tinha de melhor, que era ele se entregar por nós. Mas quando nós chegamos aqui, Jesus nos fala mais uma vez, sobre termos aflições. No grego, aflições é tilipsis, que é o ato de prensar. Então Jesus esteve na prensa, Jesus esteve no vale da dor, mas ele nos orientou, ele nos despertou. Nós estávamos cantando aqui, que nós vamos tomar a nossa cruz, e ele nos orientou a isso. Se alguém quiser segui-lo, tome a sua cruz e sigam. E aí então nós vemos que Jesus passou pela prensa, e ele está dizendo que nós também vamos passar por aflições, ou nós também vamos passar pela prensa, nós também vamos passar pelo ato de prensar. A questão é, o que a prensa tem tirado de nós? O que é que nós temos produzido quando essa prensa vem sobre nós, quando essa aflição vem sobre nós?
No vale da dor, no vale escuro, no vale da prensa do Senhor, a palavra de Deus diz que Jesus ora intensamente. Jesus se prostra, Jesus se rende. Jesus, ele entende um propósito e ele então se rende à vontade do Eterno. Se faça a tua vontade. Jesus venceu no vale da dor e ele é o próprio renovo sobre a sua vida. É isso que nós precisamos de entender. Elaine, como eu recebo o renovo no vale da dor, você já tem o renovo. Jesus está com você. Mas a questão é como nós vamos nos posicionar. Porque alguns murmuram, alguns se afastam, alguns enfraquecem. Alguns deixam de orar, deixam de adorar. Alguns estão gastando a sua energia em questionamentos. Mas eu preciso de entender que a prensa, ela é do Senhor. E a prensa está nos conduzindo para a sua vontade. A prensa está nos conduzindo para tirar o nosso melhor. O esmagar da azeitona tira o seu melhor. E o esmagar do Senhor tira o que eu e você temos de melhor. E aí quando eu entendo isso, eu volto lá para o cego. E o cego e sua família foram prensados desde o seu nascimento. O cego e a sua família passaram por vergonha, por desilusão, por isolamento. A palavra do Senhor diz que, apesar desse jovem ter paz, ele vivia mendigando. E há algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui, que Jesus vai nos ensinando nesse capítulo. E a primeira delas é que para receber o renovo no vale da dor, para compreender este renovo no vale da dor, eu preciso focar no propósito e não nas causas. O verso 1 e 2 diz que esse cego era um cego de nascença. E os discípulos estão perguntando para Jesus: Mestre, quem pecou? Qual foi a causa disso? Quem foi o pecador para que tamanho vale de dor viesse sobre ele? Qual foi a causa disso? Qual foi o motivo? Mas você precisa de entender uma coisa: causas humanas não são decisivas para nos explicar as dores e os sofrimentos. Não são as causas humanas que definem isso, mas os propósitos divinos. Os propósitos divinos são decisivos na nossa vida e na nossa história. E o Senhor então declara no verso 3: isso aconteceu para que a obra de Deus, para que a glória de Deus, para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Nós vemos outra situação em que Jesus declara acerca de Lázaro: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. No vale da dor, na prensa do Senhor, no esmagar do Senhor, o melhor de nós é tirado para a glória de Deus. A sua vida, queridos, ela precisa de caminhar segundo o propósito, e o propósito da sua vida é a glória. Ele faz cumprir todos os propósitos eternos. O que é divino e o que é decisivo na sua vida e na minha vida é o propósito de Deus. E Cristo é um renovo que cumpre todos esses propósitos. Caminhe segundo os propósitos de Deus. Seja renovado em Cristo, em meio ao seu vale de dor, em meio à prensa. Seja renovado no Senhor. Qual é o caminho, qual é a trajetória que você vai escolher? É preciso de tomar uma decisão para que o renovo venha. E para que o renovo venha, eu preciso de parar de me focar na causa e focar no propósito. A segunda coisa que nós vemos aqui é que para receber este renovo, para experimentar do próprio Cristo em nós, a esperança da glória, eu preciso de focar no Kairos e não no Cronos. O Cronos é o nosso tempo cronológico. O Kairos é o tempo exato da manifestação de Deus.
No verso 25 que nós lemos, este cego está sendo questionado, esse cego está sendo indagado em várias situações. Ele foi indagado pelos seus vizinhos, ele agora está sendo indagado pelos fariseus, e depois ele é indagado novamente pelos fariseus. Eles estão tentando entender porque este cego era cego desde nascença. Preste atenção, a questão dos fariseus era cego desde nascença. Nasceu cego mesmo, mas hoje é sábado, tudo deles está envolto no Cronos, mas hoje é sábado, ele não poderia ter feito isso. Olha, não tem como, ele era cego, é cego desde nascença. Quantos anos esse homem era cego? Agora preste atenção, no verso 25, esse ex-cego diz assim, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse cego se coloca no kairós do Senhor. Preste atenção, Cristo é o renovo que muda a nossa história. Cristo é o renovo que muda a nossa realidade. O tempo exato de Deus, o tempo favorável é o que vale para nós. É agora o que está acontecendo agora? Eu vejo. Preste atenção aqui, o poder manifesto do Senhor e o valor desse poder, o valor de um propósito cumprido, supera anos e anos de cegueira. Olha, eu não sei se ele é pecador, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora, nesse exato momento, eu estou vendo. A prensa, ela revela anos de fidelidade ao Senhor. Porque a tribulação, ela produz paciência. A tribulação, ela dessa paciência, ela gera experiência. É os anos de relacionamento com o renovo. E da experiência nasce a esperança, e a nossa esperança é o próprio Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Quando eu entendo isso, quando eu me volto para esse renovo, quando eu me volto para o Senhor, quando eu entendo quem Ele é, o kairós se torna a minha prioridade e o cronos perde todo o seu valor. Deixa eu falar uma coisa com você. Talvez hoje você esteja contando o tempo. Esteja contando o tempo da sua dor, do seu sofrimento, do seu vale. Talvez hoje você esteja contando o tempo da prensa. Talvez no seu coração você está contando o tempo da pandemia. Meu Deus, mas já tem um ano, já vai quase para 1 ano e 1 mês. Talvez você esteja contando o tempo de alguma perca que você teve. Ah, tem 3 anos que morreu, tem 3 anos que partiu. Talvez você esteja contando até mesmo o tempo que você está orando por alguém que você ama, e esta pessoa ainda não veio para o Senhor, mas você precisa de entender algo. A prensa do Senhor, o esmagar, vai manifestar a glória de Deus sobre a tua vida. Pare de caminhar contando no cronos e comece a experimentar o kairós do Senhor. Todo dia é dia de kairós, porque a pressão, a aflição, a tribulação, ela tem poder em Cristo para nos aperfeiçoar. Ela tem poder em Cristo para gerar algo bom em nós. Vai gerando paciência, vai gerando experiência, vai gerando esperança. Ah, queridos, nós precisamos de caminhar para um posicionamento. O Senhor está te chamando para esse renovo nessa manhã. O renovo no vale da dor não nos enfraquece. O renovo no vale da dor nos fortalece em Cristo Jesus. O renovo no vale da dor faz eu entender que a prensa é dele e que ele tem todas as coisas nas suas mãos. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você acerca deste cego
é que para receber esse renovo, eu preciso de ter uma prioridade. E a minha prioridade é focar em conhecê-lo. O verso 35 diz que Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ele então chama-o para conversar e ele diz: você crê no Filho do Homem? E ele então pergunta: quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. E Jesus disse: você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Esse homem então declara: Senhor, eu creio. E o adorou. Na caminhada de renovo, em meio ao vale da dor, em meio ao vale escuro, como esse cego esteve por toda a sua vida, nós somos conduzidos ao conhecimento de Cristo Jesus. Jesus está se revelando a este homem, e Jesus está se revelando a você. Eu quero clamar a Deus nesta manhã para que os teus olhos espirituais sejam abertos e para que você veja. Para que você não veja a dor, para que você não veja o sofrimento. Algo que me despertou o coração quando Jesus está no Getsêmani, é que Jesus está em agonia de morte. Mas Jesus não se afasta do Senhor, Ele se aproxima do Senhor. Jesus está em agonia, Jesus está em dor, Jesus está em aflição, mas isso fez orar mais intensamente, isso fez buscá-lo mais. Quando nós olhamos para a história de Jó, isso também aconteceu com Jó. Jó, na sua caminhada de dor, na sua caminhada de abandono, Jó foi abandonado pelos amigos, foi abandonado pela família. Mas nessa caminhada, Jó consegue declarar ao Senhor: olha, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Ele tem encontrado em você? Qual é o caminho que você tem seguido? Qual é o caminho que você tem percorrido? Qual é o caminho que você tem se direcionado? Você tem se direcionado no crono, sofrendo e remoendo e sofrendo novamente as dores? Ou você tem se direcionado no Kairós de Deus? Porque o Kairós, ele nos leva para o conhecimento de Deus, ele nos leva para sermos aperfeiçoados, para termos este renovo revelado em nós. Qual é o caminho? No vale da dor, o que tem sido produzido em você? Desânimo ou fortalecimento? No vale da dor, o que tem sido produzido em você? Medo ou fé? No vale da dor, você tem murmurado ou você tem adorado? Essa é a manhã de nos levantarmos. O renovo, a nossa esperança continua agindo. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e nós temos declarado isso, nós estamos celebrando isso, nós estamos glorificando o nome do Senhor por isso. Mas o que é mais importante na vida? E é assim que eu quero encerrar, para que nós possamos orar. O milagre ou o autor da vida? O que é mais importante? O que é que realmente nós temos buscado? O milagre que Ele pode fazer? Ou nós temos buscado conhecer o autor da nossa vida, aonde a glória dEle vai se manifestar sobre nós? Eu quero orar com você. Eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que o renovo em meio à dor se revele para você nessa manhã. Quero chamar o ministério. Vamos orar ao nosso Deus. Nós precisamos de ter foco. Nós precisamos de ter direcionamento. Nós precisamos de nos levantar. O renovo do Senhor está sobre você, querido. Ele é o próprio renovo. O renovo já veio.
O renovo já se manifestou. O renovo já nos alcançou, Ele já nos perdoou. O renovo já nos acolheu, já nos abraçou. O renovo já mudou a nossa história. Oh Deus. Mas nessa manhã nós queremos refletir, Senhor. O que tem sido mais importante para nós? O que tem nos impulsionado no vale da dor? A causa ou o propósito? Nós queremos declarar nesta manhã que nós vamos focar no propósito. E o propósito é a manifestação da glória do Senhor. Assim como este cego, Senhor, nasceu cego não pelo pecado dele ou dos seus pais, mas para que as obras do Senhor se manifestassem na vida dele. Senhor, que a presença do Senhor sobre nós faça a glória do Senhor se manifestar na nossa vida. Que a presença do Senhor sobre nós, que o aperto, que a aflição, Senhor, nos leve para um propósito e não para ficar procurando causas. Ah, Deus, que nós possamos nos encontrar no Kairos do Senhor. Chega de Cronos. Há 20 anos eu sofro. Há 3 anos eu não consigo me libertar dessa dor porque eu perdi. Ah, Senhor, chega de Cronos. Há quanto tempo ele estava cego? Mas hoje era sábado. Nós queremos o Kairos do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos o tempo exato do Senhor, porque a tribulação ela produz, ela gera. A prensa do Senhor está tirando o melhor de nós. A tribulação vai produzir paciência, que vai gerar em nós experiência. Seremos homens e mulheres experientes na glória do Senhor, experientes no vale da dor, porque não estamos sozinhos, o renovo está conosco. O Kairos do Senhor sobre nós, para pararmos de questionar. O Kairos do Senhor sobre nós, para pararmos de fazer perguntas e começarmos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, eu não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, e nós contemplamos a glória do Senhor. O Senhor já se revelou a nós, a nossa vista está aberta. A vista dos fariseus permaneceu fechada. A vista dos fariseus permaneceu sem entendimento. Mas os nossos olhos já foram abertos. Os teus olhos já foram abertos. E nós vamos focar no conhecimento da glória do Senhor. Nós vamos focar no conhecimento do Senhor. Ah, nós vamos caminhar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o nosso foco, essa é a nossa prioridade, esse é o nosso alvo. A dor não vai nos vencer. O medo não vai nos vencer, o desânimo não vai nos vencer, porque o renovo, aquele que é a nossa esperança, faz morada em nós. Nós temos o Senhor na nossa vida. O Senhor se revelou a nós. E assim como aquele cego declarou: Senhor, eu creio, e te adorou. Nessa noite, nesta manhã, nós declaramos: Senhor, nós cremos e nós te adoramos. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que morreu e ressuscitou. Tu és a nossa fonte eterna. Tu és o nosso renovo. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa segurança. E nós nos colocamos diante de Ti
e simplesmente te adoramos. Te adoramos, Senhor. Seja exaltado neste lugar. Adore ao Senhor nesta manhã. Exalte o nome do Senhor, porque o renovo que está sobre a tua vida vai continuar te sustentando, e você é mais do que vencedor neste vale de dor. Aleluia.